pessoal, vamos a mais um vídeo sobre projeção astral. Muito interessante, né, a gente fazer esse vídeo agora, tendo em vista uma situação, né, a situação no Rio Grande do Sul, né, é mais fácil sair dentro do seu país, tá, no planeta Terra, dentro do seu país, né. Você pode ter uma visão muito mais consequente, ajudar muito mais, né, não só quem está do outro lado, porque tem bastante gente do outro lado. Essa é uma visão que eu não sei porque as pessoas ainda não incorporaram. Veja, se eu estou indo para um plano onde há mortos, e não mortos, mortos para cá, e vivos lá, se existem seres e mais seres e mais seres, que já foi descrito por teosofista, por espíritas, não todos, né, os mais da antiga, né, videntes. Por que insistir que tem meia dúzia de gente só ali para ajudar, o resto tudo é coitado ou que não tem nada, né? Então não é assim. Então depende do nível. Vou aproveitar para descrever a minha experiência agora há pouco tempo, ao mesmo tempo que vou reforçar uma aula bem didática sobre os níveis do astral, que vocês vão encontrar em alguma bibliografia espiritualista, não com uma denominação só. Na teosofia tem alguns autores, como eu te falei, no espiritualismo sem nome tem alguns que tiveram experiência, o próprio a própria linha de pensamento que defende como paranormalidade, contatos extrafísicos e tal, que é a minha que eu mais gosto, né, para não misturar questões religiosas, porque há crenças. E aí você polui o seu olhar até mesmo lá onde você está, ou acaba, ao retornar, né, tendo esse filtro que impede você de detectar a realidade e ver o que você pode fazer, o que você não pode fazer, onde tem ordem, onde não tem ordem, onde tem guardião, onde não tem guardião, por que não se entra nas bibliotecas assim, por que não se vê documentos, poderia se hackear num plano extrafísico, tudo, porque também é uma visão errada de que ali é só uma espiritualidade. Espiritualidade não está no plano astral. A espiritualidade é uma continuidade, quer dizer, a espiritualidade é para além do plano astral. O plano astral está numa continuidade da vida aqui da Terra. Terceira e quarta dimensão, se for o caso, né? Dimensão física e extrafísica. Não é não metafísica, tá? Não vamos confundir os termos. Metafísica é outra coisa. Então, é extrafísica. Paranormalidade, se quiser dizer, então, é paralocalidade. Né? O Valdo, ele fez uma bíblia de termos, acabou que não esclareceu, não ajudou, porque as pessoas ficam usando os termos, acabam confundindo, o que é importante é a experiência. Ah, Cristina, mas eu não consigo ter essa experiência, papá. Aí você vai ter que fazer. Não é para fazer uma forçação de barra para ser para o astral inferior. Aí é por sua conta e risco. E quando a gente vai acompanhado, tem seres atuando de todos os lados, do lado da sombra e do lado da luz. Óbvio. Por quê? Porque assim é a espiritualidade? Não, porque assim não é, está na Terra. Eu já falei que o plano astral ele foi criado em determinado momento, ele não sempre existiu. Essa dimensão ela foi sendo cunhada pela complexidade do nosso viver, do nosso pensar e existir aqui agora, e ela foi crescendo, está crescendo numa dimensão fabulosa. Eu diria que esse plano astral está chegando quase que na beirada da Lua, se não está incluindo a Lua. Em dimensão. E não é que está com gente bonitinha, né? Então, assim, as teorias conspiratórias também atrapalham muito tudo isso, tá? Nem vou entrar na desconstrução de teoria conspiratória, porque ela é o mesmo paradigma, só que tecnologicamente pensando. E tem o pessoal também do você cria toda a sua realidade, nada disso existe, que é o pessoal do videogame, é o pessoal da IA, da tecnologia, tá? Então, dentro do mesmo paradigma, aí
implodiu tudo, tipo, você faz o que você quer. E não é bem assim, tá? Porque quando a gente tem uma experiência fora do corpo, e a gente tem uma experiência fora do corpo, veja, tem neurocientista pago pelo sistema e estudos que dizem que já descobriram pelos estudos de tomografia, mapeamento do cérebro, o que acontece na EQM. Não, ele não descobriu, porque ele não pode mapear todas as pessoas, ele não sabe quem está fazendo isso, porque a EQM é quase que um susto, é um impacto, é um acontecimento, não é algo previsível. Para a gente saber se realmente fora do corpo eu consigo ver, enxergar, né, e ter atuação, e o que que meu cérebro está fazendo aqui, como é que eu estou tendo aquela experiência em tempo real, eu teria que combinar diversos projetores, todos eles estão com o fiozinho lá, fazer toda a tomografia, e vai ser difícil em determinados lugares você sair dessa maneira, porque também não é assim, tipo, ei, sair. Tem todo um, não digo nem know-how, ninguém vai sair, a princípio, só e não encontrar ninguém. Né? Se você estiver transitando, porque pelo que eu chamo do astral médio, que é o bem cópia daqui, aqui, agora, não tem questão temporal, não tem questão espacial, né? As experiências, inclusive, eu tive claramente essa experiência muito nítida, mais de uma vez. A última, que tem o quê? Uns 5 anos atrás, que eu estava querendo, né, ter elementos didáticos, né? Eu fui passo a passo junto com alguém, que é o tal alguém, que é o mentor, que você às vezes nem se preocupa, está tão acostumada, que nem se preocupa em ver quem é, invariavelmente, mas como é, ele é bonito, é grande, alto, feio, irrelevante, gente. O que você sente que vale. Você sabe que não é do mal, não está te fazendo mal, está te mostrando coisas, está te ensinando coisas. E por que eu sei que não era um sonho? Porque cada momento ele me mostrou em tempo real determinadas pessoas que eu pude conferir depois. Então, assim, está vendo agora, neste momento, seu filho fazendo assim, assim, no local tal, com a roupa tal? Sim. Agora vem comigo. Você está vendo a sua rua, o seu comércio ali fechando? Taratá, taratá. Foi mostrando passo a passo, até chegar num determinado local que ele queria que eu visse, e dali visse a egrégora ou forma pensamento que existia acima daquele local pelo que estava acontecendo, tá? Então, em cada momento, e depois voltei. Quanto tempo isso durou? Cerca de 5 minutos daqui. Pareceu até mais longo, mas não deu nem 5 minutos. Quando eu voltei e levantei, o que eu vi? Eu vi o meu filho ainda fazendo o que estava fazendo, com a mesma roupa, pá, e todo o resto foi verificado, tá? As lojas, eu fui andando, né, saí de casa e verifiquei cada ponto. Então, isto é fato. Então, você pode verificar, e seria muito legal. Já a primeira experiência que eu tive, porque eu não, para mim isso não era espiritualidade, tá? A gente estava completamente separado, isso era uma potencialidade, uma capacidade, porque eu comecei a sair muito nova, então para mim outras pessoas saíam. Depois que eu descobri que não, por causa de toda a questão religiosa, familiar, não teve a ver comigo. Não me decepcionei, não deixei de sair. Eu saía, tinha algumas instruções, via coisas, e quando eu chegava para contar, é aí que dava o tumulto dava aqui, não lá onde eu estava. Então, aí eu tive que ficar calada, esperar um pouco, aí você fica até com receio de ficar saindo, porque você acaba vendo coisas e quer contar e partilhar, e a responsabilidade de quem sabe, de quem fica sabendo antes, é absurda. Não por previsões de papel,
que você pode errar e acertar. Eu não faço previsão de astrologia, previsão como o pessoal faz coletivo, porque são muitas inferências e eu acho um pouco arriscado e inconsequente até você dizer, ou você está sendo inócuo, né, não está valendo nada, né, é aquele discurso que eu falo vazio, a mesmice da mesmice, que vem desde o início dos tempos, ou se você colocar uma questão muito séria, você cria uma ansiedade, uma expectativa que você só vai alimentar a indústria farmacêutica, os planos de saúde e etc., com essa sua fala, né? Então, muito cuidado. Astrólogos de plantão, astrólogos jornalistas, cara, isso para mim é uma incongruência. A jornalista, ela tem uma linguagem de comunicação, de persuasão, e usa a astrologia de uma maneira negativa. A astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento, de autoativação, né, de trabalhar consigo mesmo em suas sombras e defeitos, sem precisar de remédio, e sim, você pode criar o seu futuro, projetar, até certo ponto. Estamos em sociedade absurdamente gigante. As inferências, as potencialidades, as criações inconsequentes do seu entorno estão atuando e você não se coloca fora daqui. Por isso que eu digo, mente a pessoa que diz assim, você cria a sua realidade. Numa bolha. Parabéns, numa bolha. Você é rico? Tem o seu casarão, tem os seus empregados, tu cria aquela realidade, e mesmo assim, e quando o jardineiro faltar? Porque ele pode faltar, você está criando? E quando o carro enguiçar, você está criando? Você cria 100% da sua realidade? Olha que mentira, que falácia que estão apregoando como, como fato, como substituição de espiritualidade e orientação. Sai tudo louco por aí, lei da atração, sei o quê, tem que fazer a minha realidade, estou criando a minha realidade. Aí tem gente que fala assim, você cria, você está uma consciência única, eu estou sozinha aqui no mundo. Eu já escutei isto em curso que você paga. Eu estou aqui, eu estou criando meu filho, meu marido, vocês agora me assistindo, eu estou criando essa enchente no Rio Grande do Sul, eu estou criando isso tudo. Gente, isso é enlouquecedor. Isso é insano. Se não é uma esquizofrenia coletiva, é uma brincadeira de mau gosto de quem quer tirar dinheiro das pessoas na maior enganação. Eu não creio que aquela pessoa acredita mesmo naquilo que ela está fazendo. Ela está fazendo um eco de algo que ela nem sabe, talvez seja até muito inconsequente, isso sim, para dizer isso. Porque quem cria, descria. E eu tive essa experiência no plano mental. Cria o que você quer, eu criei. Não gostei, falou, descria. E eu falei, como? Descria. Se você cria, você descria. Desmanchei. Ops. Então, criar é plasmar, manifestar, e se não gostou, tira. Aí as pessoas falam assim, você cria o seu corpo. Eu já falei sobre isso. Quem cria o corpo não fica doente. E todas as pessoas que me disseram que estavam usando esta teoria de criar realidade, blá, 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 todas, em 100%, ficavam doentes. Doentes, tinham queixas, queriam fazer isso, aquilo, invariavelmente, não conseguiam mudar, nem se curar, iam para onde? Não é nem para uma medicina alternativa, gente. Vai direto para a medicina mesmo do corte, da cirurgia, do remédio mesmo pesadão. Depois falar, eu fiquei curada. Mas não foi com a sua mente. Se você for tomar um chá, você já não está nesse nível. Então, quando eu ensino as pessoas, inclusive a questão da luz verde, eu sei que a pessoa não está fora do corpo, não consegue concentrar, a concentração
não existe, ela tem que ser um laser para poder funcionar, ela tem que ter uma pureza de intenção para poder funcionar. Não é a Bangu, não é assim, verde. Estou pensando no verde, Cristina, não está acontecendo nada. Aí eu falo assim, faz o seguinte, acende uma luz verde. No mínimo, né? Coloca um banho de luz verde. Vamos ver. A frequência verde desinflama, sim, tá? Agora, se for uma baita inflamação, que você já deixou o seu organismo ficar louco, tá bom, vamos lá, entra com chá. Mas aí você está descriando, mas usando ferramentas para descriar. Vamos descriar essa realidade? Se eu tenho que usar ferramentas, enxada, bomba, dinamite, para descriar algo, é idiota. Veja, não é um videogame isso aqui. Não é um Minecraft. Eu vou criando e depois descriando. Ah, não gostei, tira. Ah? Não é um joguinho de montagem de Roller Coaster Tycoon, Roller Páscoa, eu não sei o quê, que eu monto. Ih, não gostei, tira. Desmancha, tira dali, bota ali. Não é isso. Mas a geração videogame, ela tem uma experiência de vida assim. E esse pessoal, essa turma, cresce, gente. Mas ela foi formada, não foi ideologia, foi uma formação, uma vivência. Eu crio, eu descrio. Ah lá, eu botei o meu boneco, agora eu não quero mais, eu boto o boneco assim. Ah, não gostei desse cabelo azul, vou botar o cabelo verde. Agora eu vou botar ele um herói, agora eu vou botar essa fantasia. Agora eu não quero ser mais homem, quero ser mulher. Agora eu quero ser sapo. Esta visão ela está tão embutida que está passando para o dia a dia da realidade sem consciência. E ela é tão real para as pessoas porque elas vivenciaram. Essa coisa não foi ensinada. Hum? É a mesma coisa da realidade virtual. Veja, realidade não é virtualidade. Eu vou morrer dizendo isso para vocês. A realidade são fatos manifestos que acontecem. Eu posso não saber todas as causas, todas as inferências que estão, né, que levaram àquela situação, mas é fato. Então eu filmo algo, um discurso de alguém, eu digo, olha, esta pessoa falou, não, não falou. Como assim? Tem outra interpretação para uma pessoa abrindo a boca e falando como eu agora estou falando? Eu assumo cada palavra que falei, não a sua interpretação. Isso é outra coisa. E se vier uma pergunta, eu posso explicar. E eu tenho o direito, o benefício, né, da defesa, da explicação. Ah, você falou assim, assim, tá? Sempre que eu digo baseado em todos os estudos e vivências, o astral é assim, 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 isso é assim, assim, assim. Para além disso, me mostra, me prova. Ok. Se você me dá um argumento, uma prova, aí tudo bem. Então, nós temos uma geração que todo mundo reclama, que não foca, que tem TDAH, que está dentro de uma bolha. Veja, não estão dentro de uma bolha. Eu sei que existe o autismo, enquanto, né, um transtorno, uma síndrome, e dizem até que estão detectando no cérebro, mas acho meio difícil. Mas importantíssimo saber que a realidade virtual é uma bolha. Então, se você deixa, né, uma criança ficar dentro do videogame, não mais na rua brincando, a brincadeira dele é dentro de uma realidade que não existe, dentro de um jogo, ainda que ele esteja aqui, né, suando ou não, com frio ou não, com fome ou não, cerebralmente, que não faz separação, o cérebro não tem como, ele não tem esse critério do que é real, do que não é real. Quando eu digo é cérebro, né, massa cinzenta com mente, o que dá a realidade ou não da coisa é a consciência, que é uma outra coisa que está se estudando, 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 ninguém chega a lugar nenhum. Eu tenho consciência que estou sonhando, eu tenho consciência que estou dormindo, eu tenho consciência, senão eu estou só levando.
E que o que está levando? Sim, o automatismo do cérebro. Existe um automatismo? Sim, o cérebro tem uma grande parte automática, piloto automático. Ainda bem, que é a parte que a gente condiciona para fazer as coisas, para dirigir, para andar de bicicleta, para nadar, para tocar piano, para fazer isso, fazer aquilo, ok? Mas não é o todo do cérebro. Eles usam isso na sua mente, ou seja, eles ampliam esta capacidade de condicionar para a sua mente, para o pensar e para o sentir, para o gostar. Mas é você que permite. As pessoas falam assim, pinte agora cabelo de verde. Está todo mundo com cabelo verde neon. Eu gosto de cabelo verde neon? Não, nem pensei nessa possibilidade e posso não gostar. Não, porque se não gostar, hoje é interpretado como você está discriminando o cabelo verde neon. E não é isso. Ao preferir sorvete de creme, não estou discriminando o de morango nem o de chocolate, ok? Tá bom assim? E tem quem gosta dos três e come napolitano. Eu não gosto. Mas por quê? Porque para mim tem um gosto artificial. Como assim? Meu Deus, como assim? É só olhar lá que eu sinto gosto. Pessoas antigas sentem gostos naturais e sabem o que é artificial. Pessoas novas não sabem o que é natural e se acostumam com o artificial e denominam o artificial de natural. É fato. Quisera eu não ter tanta memória sensorial de gosto para falar, ui, que isso? Não é morango. Oi, isso não é framboesa. Até o pão eu sei. Nossa, que pão, esse pão tá terrível. Por quê? Porque eu tenho uma memória privilegiada, vou ter que falar assim, porque se ninguém lembra, e eu não sou tão idosa assim, se ninguém lembra, quando você não lembra como era o gosto do pão, do ovo, não lembra? Veja, não melhorou, piorou. Muitas coisas pioraram, muitas. E quem vai nascendo vai se habituando, se condicionando, que sequer presta atenção também, né? Há um embotamento fabuloso da humanidade. Então, experiência astral, vamos pensar que estão num videogame, vamos pensar. Tem gente que diz que é a mesma coisa. Não é. No videogame você está fora, manipulando, e há um programa te provocando, e existe um padrão. Muitas pessoas, quando eu falo pessoas, né, jovens e adolescentes que quiseram jogar comigo, que eu conheço tudo, eu vou lá, eu tento tudo, eu experimento para ver como é que é o efeito. Jogo 3D, jogo 2D, jogo de guerra, jogo assado. O que que acontece? Depois de 50 minutos jogando, eu já percebi o padrão. Eu posso não ter agilidade para resolver, né, aperta aqui, porque também não tem muita lógica, né? Se o impulso chegar, porque você pode apertar muito mais e a máquina responder metade daquilo que você está apertando, tá? É a ansiedade sua que faz com que aquilo pareça ter algum resultado. Então, eu identifico padrões. Padrão de comportamento, né? Aqui, fora daqui. Por isso a gente identifica. E não é nada demais, existe uma ciência, uma perícia para isso, de observação, né? As grandes empresas de espionagem e tal, FBI, CIA, KGB, M6, tal, todas trabalham com isso, com essa ideia de padrão, porque o ser humano comum, que não está consciente, que está só sendo levado pela corrente, vivendo como sobrevivendo, né, sendo empurrado aí pelo sistema, ele obedece a um padrão, mas não é para toda a humanidade e não seria se não quisesse, se você não quisesse. Como que eu saio disso, Cristina? Não é possível. Sim, começa pela você ser verdadeiro com você e observar. Observar assim o outro, assim o outro, assim o outro. Começa a observar, né? Começa a ver o que tem de igual, de semelhante, ver os pequenos pontos de diferença.
você começa a ficar perito. Então, hoje tem a arte de ter razão sem ter razão, veja, e as pessoas acham normal. Eu já falei com os milênios aí, né, que são jovens, que acham que a arte de ter razão é uma nova maneira de ter razão. Eu falo, não, cara, olha só, está escrito lá, foi uma mentira de Schopenhauer. Schopenhauer queria atingir Hegel, ele ficou com raiva. Hegel era filho de comerciante. Para ele, ele não tinha direito de estar dando aula na Universidade de Berlim, da Alemanha lá, não podia. Ele sim, Schopenhauer, porque não era filho de um reles burguês. Havia esses ranços. E outra, como ele não entendia e não trabalhava da mesma maneira, e Goethe, que foi o apadrinhador, né, da candidatura de Hegel, o que ele fez? Ele colocou porque ele viu que o trabalho do cara era bom, que tinha a ver com consciência, que tinha a ver com uma série de coisas que o Goethe mesmo defendia. E o Schopenhauer ficou louco, porque no primeiro dia de aula, no outro semestre, a sala de Hegel lotava de alunos para ouvir, e a dele não, e era na mesma hora. Burro, né? Que ele deixava na mesma hora, porque ele achava que ia fazer uma oposição. Se ele deixasse para depois, quem sabe aquela galera não ia para a aula dele. Só que agora ele morreu, não dá para voltar atrás. Entendeu? Ele não cria e ele não descria. Volta para trás, o Chopin, volta, faz de diferente. Não faz, não tem como. E aí ele começou a se desviar, a se perder, muito mal-humorado, um temperamento muito difícil, e ele, de brincadeira, criou os 38 estratagemas que ele queria que fossem usados contra Hegel e os estudantes de Hegel. Ele ensinou a alguns estudantes dele para refutar as ideias hegelianas de consciência, de estudos, filosofia do direito, e hoje é o manual da esquerda. A arte de ter razão sem ter razão tem pelo estratagema 32, quando você não tiver mais nenhum argumento, desestabilize o seu oponente xingando, dando-lhe epítetos ofensivos. Fascistas, nazistas, genocida. Entendeu por que isso está em voga? Esse é o estratagema 32 da arte de ter razão sem ter razão. Sem ter razão. Não tem razão. Isso é um paradoxo. Seria impossível virar uma cartilha. Só faltou ele dizer arte de ter razão sem ter razão para criticar, cancelar, negar e depois dominar. O que ele não conseguiu. E ponto final. Morreu amarguradíssimo. Eu vou fazer um roteiro para mostrar a vida de Hegel e Schopenhauer para vocês verem. E vocês vão identificar. Hoje, uma esquerda enlouquecida, que ela não é hegeliana, ela é schopenhaueriana. Eu vendi esse livro, ó, na livraria. E nunca entendi. Falei, peraí, quem é que quer ter a razão sem ter razão? Porque antes era assim, eu quero viver e ser feliz e não ter razão. Tá, tudo bem, alienação, parabéns para você, você não quer ficar discutindo, ótimo. Agora, quero ter razão sem tê-la, mas para dominar o discurso, é o que está hoje. Isso no astral não funciona. E é este meu ponto. No astral, as coisas estão bem delineadas. Não tem bagunça. Por que não tem bagunça? Porque é vibracional. E você não controla a sua vibração. Ou se você é consciente, você criava a sua vibração e descriava ela e criava outra. Mas você não é. Tem que comer muito arroz com feijão para chegar lá, tá? Por enquanto, então, vamos usando nossas ferramentas e, sobretudo, GPS mental e emocional. O GPS mental e emocional é aquele que diz se você está bem, se não está, se você tem preconceito, se não tem, se você tem medo, se não tem, o que você está desejando. O GPS ele vai dar conta desde ali, né?
do seu plexo solar, do plexo mais embaixo ali, cheio dos desejos escusos, que você reprime, das suas vaidades, das suas invejas, estão todas ali embaixo, e passando pelo seu mental, que é uma colcha de retalhos, porque é egóico. Durma com um barulho desse. Você tem que colocar esse espantalho na sua frente para descriá-lo. É um espantalho. Espantalho não é aquilo que a gente fala como eu não falo nem Frankenstein, às vezes é Frankenstein, não é nem espantalho, que não é tão bonitinho e assusta. Então pega teu Frankenstein ou espantalho, né, e descria. Mas você identificando, você pode descriar, mas você precisa ver o que você criou. Então, quando você sai, mas que você não vai no astral inferior? Veja, outro princípio. Quem está em lugares mais altos consegue até certo ponto ir em lugares mais baixos. Há seres que adentram esses locais como luz observando, iluminando, mas são visita momentânea. Mas quem está embaixo não visita acima. Ou seja, um ser inteligente, né, que tem saber, ele pode falar e se misturar entre os não inteligentes, ou não, com não saber, apedeutas. Mas um apedeuta e um que não tem saber não faz nada dentro de uma academia, dentro de um saber, dentro de uma aula superior que ele não alcança. E por isso é que a ideologia é vamos achatar todo mundo, porque aí não vai ter essa diferença, e você, com um diploma falso, de graduação, de mestrado ou qualquer coisa, vai achar que a falácia de que eu, sem saber, tenho saber e posso dialogar com todas as pessoas que estudaram, experimentaram, fizeram experiências, e fica tudo igual, isso é uma falácia, não é possível, você não argumenta, não tem elementos, não tem, sabe, achismo não faz ciência. Então eles, mas eu tenho o diploma, mas ter diploma não é ter saber, mas para quem não tem, e a gente tem um exemplo de quem não tem, e está cheio de títulos falsos honoris causa, por causas, mas aqueles títulos não valem nada em termos de saber, são pessoas que precisam de outras para traduzir o que está acontecendo na real, se está sendo enganado ou não. Tá? Eu já participei aqui do governo, o executivo daqui, né, municipal, que é prefeito, né, não vou dizer o nome de quando foi, mas ele precisava de pessoas em volta para traduzir para ele. É sério isso? Eu posso acreditar, né? Para ele poder confiar em algumas coisas que colocavam para ele ou coisas que queriam vender para ele. Então é complicado, né? Então é melhor adquirir o saber, mas não dava mais tempo. E o que que ele tinha? Por que que ele foi eleito? Porque ele era populista. É aquele cara que diz e promete tudo, cumprimenta, abraça, beija, dá cerveja, não sei o quê, e está tudo certo. O povo quer isso. Mas não se faz nem se constrói uma nação assim. Problema esse, que hoje está mais claro do que nunca, claro, no terceiro mundo, porque as tecnologias para inundação, terremoto, né, escoamento ou desvio de rios ou lagos, para tirar de lugares que estão habitados para lugares que não seriam habitados. Tudo isso já existe. Por que não se faz? Porque é caro. Não. Falta vontade política. É diferente. Porque o saber tem. O dinheiro é o que mais tem. Né? E se apregoa uma fome, uma miséria, né, num nível absurdo, quando a gente está vendo agora que basta falar assim, vamos alimentar o Rio Grande do Sul. Pá, caminhões, caminhões, está chegando até mais víveres do que o necessário. Então, ao sair pelo estado, eu comecei pela minha cidade, fui descendo pelo nível médio, dava para ver
onde estava, onde não estava, onde tinha água, onde tinha isso, e já tinha muitos seres, que eu digo seres, vivos não. Os vivos estavam lá, claro, né, eles dormindo, mas não vivos, se lamentando, e o astral inferior se aproveitou muito para aumentar e para se alimentar dessas energias de dor, de desespero, de medo, aumentou muito. Agora já está um pouco melhor, mas na parte que estava bem terrível, que foi logo depois do feriado, quando estava todo mundo aí, né? Ah, Madonna, Madonna, Madonna. Estava terrível o fim de semana aqui. Estava em pura dor, caindo, né? E o receio, claro, porque a natureza está respondendo e a sua natureza, que no caso é a criação humana, que são as frágeis pontes, as frágeis casas, os frágeis asfaltos, não dão conta de nada, de nenhuma força da natureza. Não é só aqui, é em qualquer lugar nessa Terra. O ser humano ainda não parou para pensar. Tem alguns aí que estão criando uma certa, como eu falo, tecnologia para invasão, para enchente, para terremoto e tal, e mesmo assim, se for passar de certo nível, aí já não sei se dá conta. Por quê? Porque não dominamos uma energia fabulosa, planetária, que é as forças da natureza. Nem conhecemos seriamente de mapear o movimento dos ventos. Tanto pode dar para lá quanto para cá, as previsões são estimativas, é possível, pode ser, não temos uma certeza. Por quê? São muitas inferências e você não conhece. Aquilo que você não conhece, você não controla. Então, o astral inferior das grandes cidades estava pior. O que é inferior? É o que a gente já vê como astral inferior, né? Que já foi descrito nas EQMs, seja do canal do Carlos, seja dos outros dois canais, que geralmente estão aí em português, né? Das experiências nas sombras. E por que uma pessoa que não está na sombra pode ver? Porque ela pode chegar lá, não fica muito tempo, não é bom. Ela perde energia, aviso a quem está fazendo o rolezinho o tempo todo no astral inferior, perde energia, está perdendo vitalidade, e daqui a pouco vai perder consciência e capacidade mental. Está se estragando por se divertir num lugar que é nocivo. Mas cada um. O astral médio que eu falei, né? É o astral em que a gente vê as pessoas, então a gente pode ver que tinha mentores, tinha anjos, a gente chama de anjo, né? Que são aqueles que não são propriamente, não pode dizer se é vivo ou morto, porque são seres de luz e tem de toda intensidade, não é tudo igual. Se fosse tudo igual, torrava e não dava para ninguém ver nada, que se fosse tudo luz do sol, não dá. E não é como vocês falam, estrelinha, isso e aquilo. Tá, vamos dizer que estrelas de quinta grandeza, sexta grandeza, sétima grandeza, são menores, essas estrelas é, podem ser vistas, né? Seriam um correspondente, né? Mas é mais ou menos isso. Se você colocar Sirius no lugar do Sol, acabou o sistema solar. Pum, certo? Então é a mesma coisa. Se você pegar um ser de muita luz e colocar na esfera inferior, torrou tudo, acabou com tudo, cegou tudo, não é possível. Então, essa ordenação vibracional, ela existe à sua revelia, graças a Deus, a revelia de todo ser humano. Entendeu? Então, a gente anda pelo astral inferior e vê, e estava muito. Quando eu cheguei em Porto Alegre, porque veja, eu não preciso andar de ônibus, tá? É assim, ó. É como se o espaço não existisse, porque realmente não existe espaço. Terceira dimensão, 3D. Quarta dimensão não tem o espaço. Por isso que não é quarta dimensão, como o pessoal diz. Já é outra dimensão que suprime espaço. Você está ali, tudo ao mesmo tempo, ou não, ou mesmo o deslocamento é muito rápido. É instantâneo, gente. Então, é porque não tem espaço.
Então, não pode dizer que se desloca. Então, eu vi as principais cidades. Uma das que estava pior, era Canoas, em termos de vibração. Muito denso, muito escuro, aquela região toda ali. E não é à toa, tá? Infelizmente. E Porto Alegre também tem lugares muito escuros, e onde ficou vazio, onde só a água batia, havia uma tranquilidade, onde seres estavam atuando em luz, talvez para preservação, não sei perguntando, talvez para uma calma, a fim de que as águas baixassem e fossem escoadas. Onde estava tumultuado, sim, é onde tem um ser humano com muito, muito tumulto e no entorno. E veja, gente, muita dor. Havia muita sombra e muita escuridão muito densa, muito choro, muito lamento que se escuta no astral, não só do ser humano aqui, mas dos afins àquela dor. E o que eu via era muito escuro, muito preto, marrom escuro, muitos, sabe, que não dá nem para você ver cor, mas havia um vermelho denso, escuro, de revoltas e ódios e intenções nocivas misturado em toda essa região. Para as regiões com uma comunidade menor e muito mais ligada à área rural, não tem isso. E a atuação é mais rápida. Então, veja, nós criamos lugares, aqui, criamos mesmo com matéria, e não é pensando, fazendo, criamos uma sociedade, um tipo de cidade, um tipo de urbanismo que é muito nocivo para o bem-estar emocional, mental e espiritual de nós mesmos. Quando a gente se afasta, a gente percebe que mesmo, né, dentro da cidade, ela é um pouco mais leve. E vai indo para o campo cura. E eu me lembrei até de um filme desses distópicos, né, muito tempo que eu assisti, a primeira versão, tá? Que era da de Blade Runner, que é a fuga daquele caos todo, aquela perseguição, negócio de ciborgue, negócio de, sabe, underground, era o campo. E indo para o campo, ele não estava cinzento, o próprio filme mostra, não estava cinzento, marrom, escuro, fumaças e fogos que tinha no filme, né? Quando você sai, quando ele sai, que ele quer sair daquilo tudo, ele está num campo verde, ensolarado, papapá, parapá. Não sei como ficou a nova versão, mas provavelmente não ficou igual, mas era esta a ideia, né, de quem escreveu essa distopia. E o que é uma distopia? Né? O que que tem a ver com a gente? Tem a ver que é uma criação que, como a pessoa absorve, como eu digo, como entretenimento, descansada, dizendo isso é apenas um entretenimento, mas o seu cérebro não distingue, e você começa a vibrar aquilo. Isso o ser humano vai ter que engolir um dia, nesse sentido. Absorve, engolir no sentido de absorve você, quanto mais olha para determinada coisa, mais você coloca energia ali, mais daquilo vem, e quando você tira os olhos e olha para o outro lado, o sol brilha lá e vai continuar brilhando em você. É isto que você pode definir como criar a realidade que você quer experimentar, não que você crie toda a realidade, e sim realidade no sentido de experiência. Então, se eu quiser ficar num caos de cidade, eu estou criando isso para mim, porque estou me colocando naquele lugar, para experimentar, para não, mas não posso dizer que fui colocado. E se você foi colocado à sua revelia, saia. Ah, não tem outro jeito, tem que ficar na cidade. Não, isso é uma crença sua. Saia, tangencie, você pode. E aí, no astral superior, vi muita interferência da luz, porque muitas pessoas me perguntaram: cadê os mentores? Cadê os seres de luz? Eles estão atuando.
E não precisa ser, não sei quantos milhões de seres de luz, porque as comunidades dão conta de centos de homens, de legiões de homens, sob o comando e sob a iluminação de um determinado ser, seja ele de luz. Também não precisa de, não é que sejam únicos, mas que não precisa de um número tão grande coletivo quanto a gente imagina, tá? Então, gostaria de falar, né, para todos, que embora a situação não esteja totalmente resolvida, claro, tem muita coisa para fazer, o povo daqui, o povo gaúcho, e eu aprendi muito isso, que eu estou há bastante tempo aqui, mas sempre gostei, né, de viver por aqui, por causa do frio. Então saibam todos do Brasil que não sabem o que é frio, que você, no sul, você tem mais possibilidade de se fortalecer. Por quê? Porque o clima difícil, em termos de frio, que contrai, te estimula. Você tem que trabalhar, você tem que roçar, você tem que cuidar de animal, você tem que trabalhar na cidade com frio, com umidade. Porque aqui nós temos estações diferentes que muita gente no Brasil não conhece. O pessoal de Santa Catarina conhece, o pessoal do Paraná um pouco, mas depois lá para cima ninguém sabe o que é isso, sabe o que é chuva e um pouquinho de frio. Desceu a temperatura em São Paulo, 22 graus, já está todo mundo se encasacando, achando que vai vir uma, sabe, um gelo. E aqui, nosso inverno, é 12 graus, 10 graus, a gente está saindo com um casaquinho leve. E isto fortalece. Então, a garra que tem esse povo de, mesmo dentro d'água, construir, fazer, ajudar, fazendo pontes, tem gente fazendo pontes de madeiras, de coisas, só para passar as coisas, de fazer ligações para que não deixe pessoas ilhadas, né? Então, isto é possível. Outra coisa, o sol aqui não nasce à mesma hora como todo o Nordeste, porque foi do Nordeste que veio muita crítica para cá. Eu não digo que são todos os nordestinos, mas vieram umas críticas muito de pessoas que têm canais grandes, muito nociva, dizendo que a mão de Deus estava sobre nós porque nós estávamos espiando pecado, que a gente estava pagando pelo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não sei que tanto que a gente está pagando aqui, está pagando pelo quê se a gente sempre alimentou todo mundo? Né? Nunca ficou só para nós, e nunca ficou só para vender. E isso é uma questão de governo, não é nem uma questão nossa. Quem planta e colhe, quer escoar e vender a sua plantação. Acabou. As indústrias, né? E todo o turismo, né? Trazendo, né? Um PIB alto que não é só para o Estado, é também para esse país. E esse dinheiro vai em impostos, sim, para ajudar todos que precisam. Então, quem falou não sabe nada de nada, mas faz um mal danado nessa ignorância. Então, só para finalizar essa questão, das críticas, do que, né, esse povo apresenta, que não é de agora, muita gente dizendo: "Ah, a chuva e a tempestade uniu esse povo". Não, pode ter unido grandes pessoas desse país, né, mas isso toda a vida que ocorre, ainda, né, toda a vida que ocorre uma catástrofe, uma situação, é tirado de dentro, vamos dizer, de uma grande maioria, eu estou sendo otimista, da metade, estou sendo realista, da humanidade, esse lado que o ser humano tem. Ele é luz, ele é bondade, ele é amor. Mas o sistema, a educação, a cultura, outras inferências, vai embotando isso em cada um. Principalmente, né, essa questão egóica,
né, que não é o eu superior, não é o eu personalidade, essa questão egóica, que são narrativas, que no século XX, e eu vou repetir, eu já falei, Sartre, identificando um componente para além da personalidade, tinha a essência, a metafísica falava, tinha uma essência e uma personalidade. Essa personalidade era o estudo da filosofia da mente, não da ontologia. E a filosofia da mente que deu origem à tal da psicologia, que é, para mim, uma pseudociência, sim, tirada, né, de um braço da filosofia que ficou capenga exatamente por querer descrever, inclusive cientificamente e medicamente, sem nem entender o seu objeto. A psicologia não definiu o seu objeto, por isso não é uma ciência. O seu objeto, ele é impreciso. É o quê? Psiquismo é o quê? É alma, é mente. Que coisa é isso? Cérebro não é. Físico não. Mas usa o cérebro. Mas usa só o cérebro? Né? Descobrimos plexos nervosos em outros lugares. Será que não pensamos realmente com a barriga? Então, essa definição da psicologia, ela é imprecisa e na descrição do que ele chamou de ego, id, e não sei mais o que, o alter ego, o superego e tal, quer dizer, especulações, aí vem um outro da outra nomenclatura, e vem o outro da outra nomenclatura, e um fala de inconsciente coletivo, o outro fala de inconsciente apenas, enfim, não fica tão inconsciente assim. E Sartre, então, como um bom filósofo, né, da linha da ontologia existencialista, que existe mais de uma corrente na ontologia, ele disse que o ego era um ser fragmentado, era algo fragmentado, é apenas pensamento. E o que é pensamento? Pensamento é palavra, é discurso, narrativa, é ruído. Isso não é difícil de provar. Descreve para mim, desde que você acorda, todos os seus pensamentos de vigília. Preste atenção. Quando ele começa, quando termina, se é pedaço, se é inteiro, se é história, se não é história, se é preconceito. E hoje, pior do que naquela época, que não tinha televisão, era só os jornais, as discussões e o rádio. Se escutava bastante coisa, mas escutar é uma coisa e ver já é outra, né? Então, nós temos em 100 anos, né, que são 100 anos, né, do que Freud colocou, Freud não, do que Sartre colocou, nós temos aí 100 anos de narrativa, de discussão, de manifestos, de manipulação midiática depois da Segunda Guerra. A Segunda Guerra manipulou a mídia. Essa chamada imprensa manipuladora, imprensa marrom, porque junto ali também estavam os experimentos de Pavlov, de condicionamento, estavam os experimentos e estudos de persuasão, de sugestão, de mensagem subliminar. O sobrinho do Freud trabalhou muito com isso, com essa linguagem. Ele vendeu isto para os Estados Unidos. Ele treinou, ele fez experimentos com pessoas. Então, isto influencia, e muito, porque isso foi aumentando o plano astral, né, que é uma psicosfera. Nós temos a atmosfera, tem a parte física e a parte energética, que não é só energética da energia do planeta, e sim nós estamos aqui. Não tem um fora daqui, não tem um separado. Eu acho incrível quando uma pessoa se coloca separada da natureza, da Terra. Isso é uma coisa assim, para mim é uma doença. Você pisa nessa terra, você respira esse ar, você olha para esse céu, você se desloca, ainda que fosse à noite, você tem as estrelas, você tem a lua. Então, não importa se a pessoa sai de dia com sol, ou se sai à noite com lua e estrela, ela está saindo para um espaço onde ela respira, onde ela pisa com a ação da gravidade. Então, ele tem um corpo físico que está junto com isso tudo. Nós não estamos separados. E quando tira isso aqui, né, essa roupagem aqui, quando isso fenece por algum motivo, qualquer que seja, e qualquer idade, a energia permanece porque ela não morre. Nada
morre, tudo se transforma, blá, 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 dizia nosso amigo, e as energias vão ficando e vão se amalgamando, vão se, né? Mas há uma consciência. E nessa consciência que está extrafisicamente, que é a que a gente acessa quando sai do corpo, a gente conversa lá, ela está cada vez mais próxima. Por que estamos fazendo isso? Não sei se isso está sendo feito por nós, ou se está sendo feito pelos seres responsáveis por isso, ou se estamos também, já que estamos implodindo, né, a camada de ozônio e toda a ionosfera e não sei mais o quê, pode ser que estejamos também abrindo, né, buracos monstruosos naquilo que separa esta dimensão da outra. Que é verdade que acessos estão constantes. Então, as pessoas são muito mais provocadas e muito mais impulsionadas para esse lado mais denso, para fazer aquilo que elas sabem que não deveriam estar fazendo e estão fazendo, né? Por causa disso. Então, aqui, quando acontece uma catástrofe aqui, Rio de Janeiro, quando aconteceu lá em Petrópolis, eu já vi isso, mas são lugares diferentes, com situações diferentes. Aqui foi muito dramático, mais dramático do que em 1941. Então, em 41, a gente já tinha tido uma experiência negativa, mas não tinha tanta gente, não tinha tantas construções. É claro que a tragédia vai ser menor. O que foi tenebroso nessa tragédia não foi só a quantidade de, eh, de água, né, que choveu, ou só as pontes caindo. O que aconteceu aqui foi ter muito mais cidades, e muito mais cidades com muito mais pessoas, e cria um caos muito maior. Então, qualquer catástrofe natural hoje, ela vai ser muito pior. Veja, existem tempestades em determinados lugares que não tem ninguém? Sim. Tempestades, raios, incêndios, quando se detecta, vai lá e apaga, mas não houve, né, não aconteceu para o ser humano coisas piores. Claro que interfere, mas o planeta é vivo. Coloca na cabeça, o planeta é vivo, o planeta é vivo, o planeta é vivo. Não, não, Cristina, o planeta não pode se mexer, não é vivo. Ele é uma bolota fixa, mas não é. Você pode querer. Isso você não cria, entende? O meu ponto de criação? Você não cria que este planeta é uma bola de boliche fixa. Não adianta. E isso é um dos problemas do pessoal milênio. Eles querem que seja como eles querem que seja, sem ver uma interação. Tipo assim, isso aí é a ciência antiga. Isso não é ciência antiga. Isso é o que é. Se a ciência disser ou não disser, o planeta vai continuar vivo em transformação constante. Com chuva, com raio, com vento, com tornado, com ciclone extratropical ou tropical, não importa. Né? Isso está vivo em torno do Sol, que está vivo. Aí está lá o cara, né? Eu gosto muito de escutar o canal dele. Ele acho que é vulcanista e também está sempre namorando lá com as astronomias da vida. E ele fala do vulcão, e daqui a pouco ele está falando do Sol, porque o Sol aconteceu isso, e ele está sempre acessando pesquisas da NASA. Ah, Cristina, mas a pesquisa da NASA não vai falar a verdade. Aí, teorias das conspirações demais, você não chega a lugar nenhum, né? Vamos ter um discernimento, que não é assim. Eu acho que faz muito mais mal quem, sem ter uma prova sequer, cabal, foto, escrito, né? Aquilo, e dizer, tive contato com o extraterrestre. Qual foi a ajuda deles agora? Aí vão inventar que eles estavam ajudando. Quem está ajudando é o povo que veio para cá, no físico mesmo, tá? Que veio, que trouxe caminhão, que trouxe comida, que estava desencaixotando, o pessoal de Santa Catarina que veio, o pessoal gaúcho, né, de outras cidades que não foram tão atingidas, um monte de gente. Eu aqui não pude ir, nem tenho como ir, e não ia abandonar um outro trabalho que estava fazendo. Cada um faz o seu trabalho que pode fazer. E trabalhar pela internet, não só para continuar os atendimentos, não estou falando só isso.
mas para atender pessoas, para acalmar pessoas, para recomendar. Toma um floral, vê se você consegue, toma um se acalme, faz isso, respira comigo, bababá. Vou mandar alguém aí. Um trabalho também silencioso que ocorre, né? Divulgar informações para outros, mandar os Pix corretos e não os Pix oportunistas, porque nessa hora chove Pix. E esse dinheiro você não sabe para onde vai, então tem que ter uma confiança, tem que saber quem está por trás, qual é a instituição. Então, esse trabalho também a gente faz. Cada um faz no seu métier, onde pode fazer. Então, o que eu estou dizendo é que esse povo todo está se ajudando, sim, a gente, todos, somos agradecidos a tudo, como todos deveriam ser também agradecidos, quando daqui se ajuda. E temos que tomar cuidado com isso, que estamos criando seres e alimentando energias nocivas no astral com tanta inveja, com tanto ódio, com tanta raiva, com discursos. O ego é discurso. Ego é nuvem, é balãozinho de quadrinho. Não existe. Você se identifique, se apega, você, consciência, esquece que é uma consciência superior, se identifica aqui com uma personalidade, e daí com um ego, formado pelo momento. Eu estava discutindo com uma cliente exatamente isso, que eu falei, querida, há mais de 30 anos que eu escuto o mesmo jargão, que fala, que fala, que fala, que fala, e pouca eficiência. Eu quero saber de arregaçar a manga e fazer. Isto é que interessa. Então, numa catástrofe, interessa é quem está fazendo, quem está distribuindo, quem está pegando, quem está salvando, quem está fazendo. Quem está no blá, 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 discutindo com promessas. Então, quando eu falei, né, que outros lugares do Brasil, né, principalmente que veio dos lugares, né, equatoriais e tropicais, críticas, que teve gente até falando, gente, não sou só eu vi outros youtubers também falando, pá, não precisa, não tem necessidade, tá pagando o quê, gente? E são pessoas religiosas, ou que se dizem religiosas. Em nome de quem? Sabe que o Papa queimou muitas mulheres, que eu estou falando porque foram mulheres que falaram algumas, queimou muitas mulheres com o princípio, se taca na água, se boiar não é bruxa, se afundar e se afogar, ela é bruxa. E eles botavam pedras nas saias das mulheres. É mais ou menos isso, tá? Por que que eu estou comparando? Porque isso é Inquisição. E condenar as pessoas, a pessoa condenou do nada uma comunidade inteira, sem ela saber nada. Ela não é porta-voz, ela é papa, me dá o endereço. Ela tem um telefone de Deus? Distribui para o pessoal. Aí, a galera quer o seu telefone para também perguntar. Ela provavelmente está do lado do Senhor no céu, né? Elas. E alguns eles. A questão é que se fosse 1, 2, 3, 4, que fosse 10, que fosse 20, não afetaria, mas não são 20, nem 10. São milhares de pessoas dizendo, é isso aqui, acreditando, concordando e vibrando. Então, são aquelas pessoas que fazem um eco nocivo, tá? Então, se aqui amanhece, às vezes, 5 horas, ou antes das 5 horas da manhã, o sol já está despontando, isso no verão, e 7h30 da noite, 7h40, você está começando a ter um pôr do sol, que o nordestino não sabe o que é isso, né? Eu sei, claro que não sabe, nem o pessoal do Sudeste, né? E no inverno, você tem que sair à noite para trabalhar, porque está escuro, é completamente diferente, o sol passa raso, e por isso esfria. Então você tem uma temperatura no verão, uma temperatura no outono e outra temperatura no inverno. Quando lá eu sei porque eu já morei lá no Nordeste, no Ceará, em Fortaleza, lá perto de Fortaleza.
É tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Quente, quentão, bafo, calor, tudo a mesma coisa. Nem quando chovia não baixava aquela temperatura. Mas eu entendo, mas eu não gosto. Até porque não me dá noção de ciclo. É como se fosse um inferno interminável para mim. Calor, 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 calor. Eu não tenho aqui, eu tenho calor, 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 um calor intenso até, principalmente nas regiões de fronteira, mas eu sei que vai vir o outono. E depois do outono, com ventos e chuva, eu sei que vai vir o inverno, com as geadas, com as chuvas congelantes, eventualmente, né, que neva muito raramente, nos lugares mais altos nevam. E é bom, porque depois você começa a ansiar a primavera. Então, isso é o sul. Então, o sul tem um planejamento. Eu tenho que planejar, eu tenho que ter coisas em casa, porque no inverno, embora eu tenha lá o mercado, mas eu não quero sair no mercado. Porque eu não estou falando de cidade grande, estou falando da maioria das cidades menores, que você vai a pé, você não fica andando de ônibus nem de carro para lá e para cá, até porque é ridículo. Ônibus não tem, tá? Não é assim. Mas andar de carro para quê? Tira o carro da garagem, bota o carro da garagem, tira o carro da você gasta muito mais de tempo e tudo. Então você tem que se proteger, você evita sair, você sai para trabalhar no frio. Então isso dá um fortalecimento. Os povos de primeiro mundo, né, que estão bem mais lá para a parte fria, para cima, eles têm esse aprendizado, eles têm tecnologia e têm planejamento exatamente por isso. Por exemplo, você tem uma tecnologia na Holanda e na Bélgica fantástica com relação a enchentes. Diques que funcionam e têm funcionado o tempo todo. Agora, por que não se copia? Não sei. Vou ter que ir na no astral? O problema é que não adianta. Mesmo que eu soubesse, mesmo que eu descobrisse, é vontade política. Então a gente esbarra, né, nesse conhecimento todo, está lá no astral. Como está o político no astral? As pessoas querem apontar os grandes capitalistas. Ah, Bill Gates, quando morrer, está no inferno. A rainha foi para o inferno, a rainha da Inglaterra. Não sei mais quem, o Trump vai, o Bill Gates vai, né? E os pequenos políticos de cidades que roubam de pessoas tão inocentes, tão miúdas, né, nesse sentido, tão mais necessitadas, com pouca informação. Ele não vai estar no mesmo lugar? Então, não é para a gente julgar ninguém, nem achar quem vai estar, quem não vai estar, porque Dante já fez isso. E continua como Dante. A questão é aqui o que eu tenho que fazer. Pedir e me conectar com o astral superior e acima, para ajudar. Por isso eu fiz aquela meditação. Acessa no nível mais alto, se tranquiliza para trazer essa ajuda de luz para nós, para todos. Amanhã é você, amanhã é o outro, amanhã pode ser o norte, o nordeste, o sudeste também tem muitos problemas, mesmo o centro-oeste. Então, eu não vejo o porquê disso. E na minha experiência extrafísica, o que eu vi foram as 2 forças. Elas não brigam, não há batalha do céu com as trevas, do céu com o inferno, não existe essa batalha. Essa batalha é humana. Nós inventamos isso. A luz simplesmente ela é e ilumina. Os seres de luz simplesmente estão lá e fazem. Elas não ficam brigando com os seres. Não tem isso, nunca vi isso, pelo contrário. Quem chega, chega, quem tem poder tem, ilumina e pronto. O que acontece invariavelmente, seres, não o espaço simplesmente que se ilumina, já se rendeu. Mas que não é espaço, né, como a gente entende aqui, mas ilumina. Você está aqui na escuridão, quando você botou a luz, acabou. Ninguém botou a escuridão para fora, ninguém brigou com a escuridão.
Então, quando eu ilumino, ilumino. Então, não adianta ficar atacando, né? Dizer que o mal está atacando os seres vivos. Não tem sentido essa batalha. Agora, existe uma batalha aqui, dentro de nós. Existe entre nós, como comunidade, e nós conosco mesmo. A gente tem que negar algo que nós estamos dando consistência, dizendo, eu sou isto, eu estou, eu gosto disso. Eu tenho que lutar contra o meu lado negativo que eu me identifiquei. E isso eu posso descriar. Entendeu? Isto eu descrio, porque eu criei. Se eu criei um hábito negativo, eu descrio criando. Não tem só descriar, eu tenho que criar um hábito positivo. E para cada hábito negativo, no mínimo 45 dias, se for leve, 60, um pouco mais intenso, e coisas muito pesadas, repetidas durante muito tempo, 6 meses, que é um livrar não só mental, mas glandular. Eu trago informações, vocês ficam doidos querendo que a ciência comprove. Já está comprovando muita coisa que eu já disse, que eu já ensinei sobre essa questão, né, da neurociência, a neuroplasticidade. Eu falo isso, ó, desde que eu vim da escola de Moria com 14 anos, que se regenerava, que você podia mudar, que o neurônio faz outra ligação. E isso era ensinado ao vivo e a cores para nós. E quando eu falo para nós, para alguns seres lá, porque eu não estava sozinha lá. Não foi uma imaginação minha. Exatamente por isso que eu acho que a coisa veio vindo para cá, porque eu não estava sozinha. Então, outras pessoas também aprenderam lá e trouxeram como hipótese. Não é um extraterrestre ensinando para nós ou nos dando tecnologia. Somos nós acessando um nível superior mental que nos pertence, que foi escondido de nós, que foi embotado, que foi proibido aqui. Mas o que foi embotado, escondido e proibido não é aquela brincadeirazinha de segredo da lei da atração. Não, não é. É o seu verdadeiro poder do que você pode fazer e acessar, mas não no nível que o pessoal está colocando. Eu crio e descrio aqui a minha matéria, porque eu não me criei alta, olhos azuis, ou coisa, ou moreninha, cabelo cacheado. Por que que eu não fiz isso? Porque eu não quis. Quantas vezes? Ter um corpo diferente? Agora eu pergunto também, para que vai fazer diferença? O que que eu vou fazer com este corpo, este ou aquele? Eu vou usar o corpo? Eu uso a minha mente, o meu saber, o meu conhecimento, o meu talento. É isso que se expressa por esse corpo. Isso aqui é um veículo, gente. A minha coisa, tá, tudo bem, você não quer um Fusca, quer sei lá, um Jaguar, um, sei lá, uma 4x4. Tem que batalhar para ter, né? E aqui, gente, não pode fazer isso. E às vezes você vai ficar a ver eternamente. Mas será que você não pode chegar no mesmo lugar? Alguns lugares você não vai chegar, é bem verdade. Agora você vai se deslocar, e se você só tem aquilo, é aquilo que você tem que usar. Então vamos pensar um pouco mais amplo, né? E a projeção astral, o que que dá a projeção astral? Além desse conhecimento do astral, das leis, né, que funcionam no astral, que não adianta você chegar lá com ideia de videogame no astral, é furada. E mesmo os jovens que eu já acompanhei, que eram daqui de videogame, que às vezes erraram na mão, né, e escorregaram um pouco mais na droga e tal, por causa do videogame e outras questões, eles chegam lá e eles veem que não tem videogame, que não tem isso. A gente conversa com jovens que morreram jovens aqui, que não são jovens, né, são almas, né. Você não precisa de idade, a idade é do tempo. E o tempo aqui, ele é denso, é espacial, por isso que é lento. O tempo no astral é outra coisa, se é que a gente pode comparar os dois, né, que é uma impressão, uma sensação. Então, não adianta você chegar e achar que o astral vai funcionar como você quer, e muito menos como você quer aqui, que vai mudar. Você pode construir casa, daqui a pouco a natureza vem, que leva a sua casa, e aí?
Você descriou? Você chora. O problema é que quem fala essas coisas, gente, não são afetadas, e quando são afetadas, mudam. Eu já vi uma pessoa, ficar, né, com: "Ah, lei da atração, lei da minha vida é tudo de bom, porque eu que estou criando, estou criando". Na hora que o filho ficou doente, houve um desespero. Aí a vontade de perguntar, eu não vou fazer isso, mas é vontade, né, de chegar assim: "Você está criando isso? Você está criando seu filho doente?". Ela não vai nem responder, e seria cruel isso. Mas é, pela teoria dela é. E por que que ela não descriou? Não, ela teve que levar correndo para o médico. E aí da medicina materialista que não desse conta dessa doença do filho dela, entende? Então é uma coisa muito louca isso, esses discursos, essa briga de discursos. E então, politicamente, burocraticamente, veja, nenhum partido eliminou a burocracia. Papéis e papéis e papéis e papéis de discurso, e reuniões e licitações e isso e aquilo outro, e vai fazer, não vai fazer. Projetos que estão há 10 anos para sair do papel. Tudo muito lindo, tudo muito perfeito, muito bonito. No papel é. Eu faço o croquis aqui da casa, e agora constrói, mantém, principalmente a manutenção. Que o que aconteceu aqui, eu já disse. A tragédia aconteceu, vai acontecer, cheia, enchente, de tempos em tempos. Não é uma previsão astrológica idiota, porque choveu em 41, ia chover aqui, porque já teve outras enchentes no meio do caminho. Então, não é por aí. A gente não vai ajudar ninguém assim. Mas a gente precisa da manutenção. Manutenção. Se você tem uma casa que é mantida o tempo todo, uma ponte que tem, sabe, o tempo todo sendo mantida, claro que ela não vai ser carregada dessa maneira. Ela vai ser muito mais bem preservada. O rio subiu até ali, vamos subir essa, né, fazer uma subida. Agora vamos fazer uma ponte de ferro, né, onde está precisando, para ligar 2 cidades, né, que são importantes, né, para escoar, né, trânsito, comércio e tudo isso, que é super importante. Por isso, não é só para ninguém sair passeando não, que a gente não fica aqui só passeando, né. Então vai fazer uma de ferro. O certo era fazer uma definitiva logo de ferro. Ele está dizendo que vai ser temporária e até consertar o pilar. Será? Então, isso tem que ter tudo também muito cobrado. E outra, tem que colocar material de boa qualidade, um material testado para esse tipo de coisa. E não é chuvinha, a água é muito forte. Vê que muitas coisas que aconteceram é a velocidade e a potência de uma massa de água, ela tem a força de pedra. Então isso tem que entender. No astral, nós não temos isso, essa parte física. Não chove no astral, tá bom? Não tem enchente no astral. São outras coisas, outra matéria. Sutil, mas tão pesada quanto ou mais, mas não dessa maneira. Então vida é movimento, isso vai acontecer o tempo todo. Sim, o ser humano está atuando, sim, num coisa, mas é igual a gente. Veja, você recebe um corpo, você está atuando negativamente nele e ele tem seu processo. Né, ele tem seu processo de envelhecimento, de oxidação, normal. Você pode acelerar isso, como pode reduzir. A mesma coisa acontecendo com a Terra tem seu movimento, só que as pessoas acham que tanto o corpo é fixo quanto a Terra é fixa, isso não existe. Enquanto a ciência não incorporar esse dado como um fator de reflexão, inclusive dentro dos projetos, nenhum vai dar certo. Vai ser sempre capenga, sempre ter isso aí, como ser humano, tá bom? Então, a experiência ela foi válida. O que eu estou falando para vocês é a mais pura verdade, no sentido de precisamos mentalizar positivamente, porque dá muito resultado, muito certo. As mentalizações, as orações criaram uma aura de luz, só que ela vai até certo ponto e alguns seres vão pegando essas luzes para ajudar. Não tem batalha, tem dor, dor da morte, dor da perda, né? O medo, né, medo de fim, uma série de coisas. Agora, também muito a ver com as crenças, as ideologias, as teorias conspiratórias, essas teorias escatológicas de fim de mundo.
sabe? Não tem sentido. Você pode ler Nostradamus de cabo a rabo, de fio a pavio, ou outras profecias anteriores, outros profetas lá, né? Tudo já aconteceu e nada aconteceu. Em cada pequeno evento, eu posso ler todo o fim. Então, tem que pensar um pouco além. E pensar fora da caixa é fora de um paradigma. E não inventar outro paradigma para substituir, ou remendar esse, trocando as palavras e colocar, mas é a mesma coisa. Não, não, não dá certo. É preciso se libertar disso para ver de cima. Só posso ver de cima se eu me desloco. Então, sobe a montanha e olha. O astral te dá isso. Mas eu, quando der o curso de ser astral, eu auxilio, primeiro tem que limpar a pessoa tem que se observar, tem que saber como ela está, não é para sair na bagunça. Tem alinhamento, e eu vou dar um curso, que eu vou lançar até o final do mês, primeiro de sonho lúcido, porque se você no sonho, você já começa a ter consciência e atuar, vai ficar mais fácil para você ter a experiência no plano astral. Tá certo? Então, agradeço a atenção de todos, comentários aqui, perguntas inteligentes e consequentes, gente. Ou se não entender alguma coisa, mas dentro do que eu falei, não vai me perguntar do vídeo do fulano, do ciclano, ou porque ciclano falou isso e tal. Sabe, cada um está tentando mostrar a verdade que acessa, ou não. Também não vou julgar a questão. Preste atenção, você mesmo pode saber. Bom, aqui tem mais coerência, ele não tem, tal. Eu quero saber mais disso. Eu tenho uma lista aqui de vídeos que eu já prometi, umas 3, 4 aqui, que sim, eu vou fazer há tempos, né? Calma. Vou fazer porque eu faço vários, tá? Todas as ferramentas e vídeos é para levar cada um à libertação de um sistema de prisão, opressão, para sua libertação e felicidade perene, ainda que tudo aconteça. Eu não perdi a minha felicidade perene. Agora você se aflige, é natural do ser humano, ok? Então, até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.